Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais esse estudo da noite de hoje. Nós fazemos parte do CELB, Centro Espírita Luz e Verdade, que é o centro espírita situado no bairro de Campo Grande, na cidade do Rio de Janeiro. E esse canal aqui é dedicado ao estudo do livro Obras Póstumas. Nós fazemos parte do GELP, que é o grupo de estudo dos livros da codificação, e hoje nós vamos estar estudando itens do capítulo Extratos em Extenso do livro das previsões concernentes ao Espiritismo. Então, nós vamos estar abordando alguns tópicos desse capítulo do livro Obras Póstumas. Antes de começarmos o nosso estudo, como é hábito, nós vamos fazer uma leitura de harmonização e depois a gente vai fazer a nossa oração inicial. Então, do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito Emmanuel, médium Chico Xavier, a lição de hoje é Conversão. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos, disse Jesus, está em Lucas, capítulo 22, versículo 32. Não é tão fácil a conversão do homem quanto afirmam os portadores de convicções apressadas. Muitos dizem, eu creio, mas poucos podem declarar, estou transformado. As palavras do mestre a Simão Pedro são muito simbólicas. Jesus proferiu-as nas vésperas do Calvário, na hora grave da última reunião com os discípulos. Recomendava ao pescador de Cafarnaum confirmar-se os irmãos na fé quando se convertesse. Acresce notar que Pedro sempre foi o seu mais ativo companheiro de apostolado. O mestre preferia sempre a sua casa singela para exercer o divino ministério do amor. Durante 3 anos sucessivos, Simão presenciou acontecimentos assombrosos. Viu leprosos limpos, cegos que voltavam a ver, loucos que recuperavam a razão. Deslumbrara-se com a visão do Messias transfigurado no labor. Assistira à saída de Lázaro da escuridão do sepulcro e, no entanto, ainda não estava convertido. Seriam necessários os trabalhos imensos de Jerusalém, os sacrifícios pessoais, as lutas enormes consigo mesmo, para que pudesse converter-se ao Evangelho e dar testemunho do Cristo aos seus irmãos. Não será por se maravilhar tua alma ante as revelações espirituais que estarás convertido e transformado para Jesus. Simão Pedro presenciou essas revelações com o próprio Messias e custou muito a obter esses títulos. Trabalhemos, portanto, por nos convertermos. Somente nessas condições estaremos habilitados para o testemunho. Vamos então convidar nossa irmã Luciana para estar fazendo a nossa oração inicial. Querido amigo Jesus, queridos amigos espirituais, querido Pai Deus, agradecemos por essa oportunidade de estarmos aqui estudando, de estarmos buscando aprender um pouco mais sobre o Teu Evangelho, querido Mestre, aprendermos um pouco mais sobre essa doutrina que tanto nos conforta, nos esclarece, que possamos estarmos aqui em harmonia, voltados com o coração para aprendermos, para adquirirmos conhecimentos, cientes de que não sabemos tudo, que somos humildes aprendizes da sua seara, mas que estamos aqui, de coração aberto para aprender e para servir. Que tu possas nos abençoar hoje e sempre, graças a Deus. Boa noite, queridos irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja entre nós. Graças a Deus, né? Estamos aqui reunidos em nome de Jesus. Que coisa boa, né? Podermos dedicar alguns minutos para estudar um pouco dessa doutrina maravilhosa, que nada mais é do que os ensinamentos de Jesus. E hoje nós vamos falar a primeira iniciação no Espiritismo
de justamente aquele que codificou a nossa doutrina, que seria Hippolyte Léon Denisard. Porque nesta época ele não era Allan Kardec, ele era Hippolyte Léon Denisard, um pedagogo, um escritor, uma pessoa de grande influência na época em Lyon, na França, e ele usou o pseudônimo de Allan Kardec, como todos sabem, para que não influenciassem as pessoas pelo seu conhecimento, que as pessoas começassem a conhecer a doutrina por estudar, por aprender, não por influenciação de Hippolyte Léon Denisard. Então, Allan Kardec, em 1854, nós vamos fazer um pequeno resumo, porque senão meus amigos aqui vão querer até me bater depois, porque esse capítulo é bem extenso. Depois vocês peguem lá no Obras Póstumas, é a minha primeira iniciação no Espiritismo. Aí vocês leiam com mais calma, e se ficou alguma coisa em dúvida, ou se ficou algo mal explicado, aí a gente conversa lá pelo chat, né, Humberto? Ou faz as perguntas que o Humberto, a Ludmila e a Luciana estão aptas a responder. Então, em 1854, Allan Kardec, né, o Hippolyte Léon Denisard, ouviu falar pela primeira vez das mesas girantes, através de um grande amigo, o senhor Fortier, que era um grande magnetizador e conhecia há muito tempo já Kardec. Vamos falar Kardec, né, porque nós temos ele como Kardec, na verdade mesmo, né? Então, ele falou para Kardec que existiam alguns magnetizadores, que inclusive esses magnetizadores não só magnetizavam pessoas, mas estavam magnetizando mesas. Aí a Kardec falou assim, isso não é impossível, porque o magnetismo é algo conhecido, é uma energia. Sim, pode ser que magnetize as mesas. Então, a princípio, ele não ficou incrédulo, né? Ele ficou assim, não, é possível magnetizar mesas. Mas, passando mais algum tempo, né, ele se encontra novamente com o senhor Fortier e ele disse, olha, amigo, as mesas não só se magnetizam, mas como elas respondem perguntas. Elas giram, respondem algumas perguntas. Aí, nesse momento, Kardec teve uma certa dúvida, né? Qualquer pessoa ficaria em dúvida naquela época. Poxa, mesa respondendo. Aí Allan Kardec até fez uma brincadeira. Bom, desde que me prove que mesa tenha cérebro, que tenha nervos, né? Tudo bem, pode ser que isso aconteça. Mas Allan Kardec não descartou essa possibilidade, né? E no ano seguinte, ele se encontrando com um grande amigo, o senhor Carlotti, eu tenho que ler aqui porque o nome é difícil. Ele, um amigo de mais de 20 anos, que falou desses fenômenos durante quase uma hora, com grande entusiasmo para Kardec, né? Que punha ali todas as suas ideias novas. Foi aí o primeiro que falou da intervenção dos espíritos. Esse nosso irmão Carlotti falou para Allan Kardec, olha, Kardec, tem ali uma intervenção dos espíritos, tem intervenção inteligente ali. Aí ele contou tantas coisas surpreendentes a Kardec, que Kardec despertou a curiosidade, né? Ele falou assim, não digo que não, mas veremos se isso é verdade mesmo. Vamos pesquisar isso. Então, Kardec foi em busca dessa pesquisa, foi ver, né? Foi pesquisar, né? Porque muitas vezes nós somos incrédulos ou deixamos de acreditar em alguma coisa, mas não queremos estudar, né? Não queremos verificar se aquilo é uma verdade ou não, né? Até mesmo a doutrina espírita, quando nós recebemos mensagens, né? A doutrina espírita ela vai para um crivo de interpretação das pessoas que ali trouxeram aquela mensagem, para que não seja uma coisa frívola. Então, há ali justo uma pesquisa, um estudo, para saber qual é a origem dessa comunicação, né? Então, Kardec passou a se interessar por isso. Então, o seu Partier
convidou para assistir às experiências que ocorriam na casa da senhora Pliny Mansion. Foi lá, pela primeira vez, que ele foi testemunhar os fenômenos das mesas girantes. E isso, em condições tais, não era mais possível a dúvida, porque realmente começou a ver algo inteligente, né? Ele viu também algumas tentativas muito imperfeitas daquelas cestinhas, né? Que escritas, chama-se escritas medianímica, que eram as cestinhas, né? Que nós já falamos sobre isso, que na ponta da cestinha tinha um lápis, né? E os médiums colocavam uma mão ali e ali faziam movimentos e ali saíam aquelas letras. Nós já falamos sobre isso, né? Então ali ele começou a perceber que via algo de diferente ali, que via algo que não era simplesmente uma coisa mecânica, né? Então as ideias de Kardec começaram ali a surgir uma certa curiosidade, um desejo muito grande de entender o que acontecia por trás daquelas comunicações, né? Então ali já naquele momento ali já não cabia mais, não se detinha mais Kardec. Kardec foi em busca justamente do aprendizado, né? Logo se ofereceu a ocasião de observar mais atentamente do que não o havia feito ainda. Então ele começou a frequentar reuniões regulares e eram bastante numerosas, né? Além dos habituais. Ali existiam duas médiuns, que eram as senhoritas Baldin, que escreviam sobre uma ardósia. Esse modo que exige o concurso de duas pessoas excluía toda a possibilidade de participação das ideias do médium, porque era aquela questão da mãozinha em cima da cesta. Então, o médium não tinha como movimentar aquilo ali e escrever. Então, ele viu que as comunicações ali, seguintes e respostas dadas às perguntas propostas, algumas vezes, mesmo as perguntas mentais que se faziam, se acusavam as respostas. Então, havia uma inteligência estranha, né, para Kardec ali. Então, ele já começou ali realmente existe ele era um homem muito inteligente, né? Kardec era um homem inteligente, culto, né, que não era fácil de ser enganado. E ele percebeu que ideias, perguntas do pensamento surgiam as respostas. Opa, algo diferente está acontecendo aqui, né? E Kardec era tão inteligente, tão culto, que ele primeiramente começou a não mais frequentar reuniões que eram por motivos frívolos, porque isso muitas das vezes naquela época servia de diversão, né? As pessoas se divertiam com aquele tipo de manifestações. Então, tinha uma inteligência ali. Foi lá que ele fez os primeiros estudos sérios do espiritismo, com essas irmãs, com essas senhoritas Baldin. Foi ali que ele começou a fazer os primeiros estudos sérios da doutrina espírita, do espiritismo. E ali, ele começou a aplicar nova ciência. O que seria essa nova ciência para Kardec? Eram os experimentos. Ele começou a fazer várias perguntas para vários espíritos de pessoas diferentes. E ele começou a perceber que ali tinha uma individualidade e tinha uma capacidade de resposta, uma capacidade de evolução, né? Vamos dizer assim, uma capacidade de inteligência. Tinha respostas mais precisas, respostas menos precisas. Então, ele começou a perceber que ali havia uma individualidade, que não era simplesmente uma coisa frívola, que havia algo pensante, né? Ser pensante ali, e que havia uma individualidade. Então, ele começou a ver que realmente existiam espíritos.
E que espírito é esse? Alguns com respostas simples, de pessoas simples, comuns, iguaizinhas a nós, que não passavam daquele conhecimento, do conhecimento cotidiano. Mas isso foi tomando um vulto diferente. Através das experiências, ele começou a ter respostas mais elaboradas, né? Com sabedoria, com moralidade muito mais evoluídas. Então, ali foi um dos primeiros resultados, das observações feitas que os espíritos, não sendo outras senão almas dos homens. Ele percebeu que os espíritos não eram nada mais do que almas dos homens, que não era nada de sobrenatural. Olha que interessante. Já lá no começo, ele já entendia que eram espíritos de homens que foram desencarnados, que não eram sobrenatural. Como a doutrina espírita não é sobrenatural. Muitos de nós entramos na doutrina com aquela mentalidade de ver o sobrenatural, né? As materializações, as comunicações, espíritos volitando. E, na verdade, a doutrina espírita é tão simples, mas essa simplicidade é detida de muita sabedoria, de muito conhecimento. Então, nós entendemos hoje, que nós estudamos a doutrina, que é uma doutrina simples, de conhecimento simples, mas de grande sabedoria. Tão grande sabedoria que nós ainda estamos muito longe, muito aquém de compreender totalmente essa doutrina maravilhosa. Então, Kardec percebeu que era uma alma de homens que, às vezes, tinham a sabedoria e não tinham a sabedoria. Tinha o grau de ciência evoluída, mas também não tinha, né? E nós sabemos que os bons espíritos daquela época usavam até espíritos para fazer manifestações, espíritos ainda que não eram tão evoluídos, né? Espíritos mais materializados, para que houvesse aqueles movimentos, as batidas, os movimentos das mesas. Mas olha que interessante. Com o exercício que Kardec ia fazendo, com a continuidade, com o trabalho diário, o esforço de Kardec foi muito grande. Quem assistiu o filme de Kardec aí, veja o que aquele homem trabalhou. É uma coisa assim que é inimaginável, né? Eu não me caberia jamais dentro daquela condição, mas nós sabemos que Allan Kardec foi escolhido para aquela missão. Não é isso? Mas se Kardec falhasse, já sabemos também que já tinha outros espíritos encarregados de continuar a tarefa. Bom, só o fato da comunicação com os espíritos, seja o que for, que possa dizer, provava a existência do mundo invisível. Então, aquela comunicação toda, aquelas comunicações que, através do pensamento, vinha uma resposta, sabia que já existia espíritos, né, de homens que viveram aqui na Terra, e que existia um mundo espiritual. Então, Kardec chegou, através do seu experimento, né, isso aí ele não tirou uma conclusão, não, a partir de agora existem espíritos. A partir de agora existe um mundo espiritual. Não é assim. Ele fez vários experimentos e, através desses experimentos, ele chegou à conclusão de que existe um mundo espiritual. Graças a Deus, né? Porque nós sabemos que nós não vamos morrer, que vamos continuar. Isso é bom, né? Às vezes, né? Às vezes é bom, às vezes não é muito bom saber disso, não. Mas, pelo pouquinho que nós já aprendemos, né? Nós sabemos que tudo que aprendemos e todo o esforço que fazemos já é um grande ganho.
e que nós sabemos que nós não vamos melhorar tudo nessa encarnação. Então, se nós melhorarmos um pouquinho, tá bom. Então, já era ponto capital um campo imerso para aberto para exploração e a chave de uma multidão de fenômenos explicados. Olha o que aconteceu com o advento do Espiritismo. Quantos fenômenos foram explicados? Olha que importância desse estudo de Kardec. Quantas coisas foram explicadas? Quantos fenômenos que a gente achava que eram miraculosos, né? Coisas de outro mundo, coisas fantásticas, que são explicáveis, né? Hoje a gente sabe da materialização dos espíritos. Imagine isso em 1800, a materialização do espírito, que seria, né? Hoje é tão comum, é tão explicado através da manipulação dos fluidos, e que os espíritos, que nós encarnados cedemos, né, esse fluido para que os espíritos se materializam. Então não existe melhor coisa. Então essa doutrina, essa iniciação de Kardec, ela é muito profunda. Ela quem puder, quem não assistiu, assiste o filme de Kardec. Assista. Eu aconselho a assistir para ver o trabalho que este homem teve, né? E a luta que ele teve, né? Porque nós sabemos que muitos espíritos também não queriam que essa mensagem chegasse para todos nós. Então, houve uma interferência muito grande no campo também espiritual. Mas Kardec estava bem assessorado, né? Então, no ano seguinte, de 1856, seguiu ao mesmo tempo as reuniões espíritas, que já tinham na casa do seu Rostan e senhora Jafet, uma sonâmbula. Essas reuniões eram sérias e mantidas em ordem. As comunicações ocorriam por intermédio da senhora Janete, médium, com a ajuda de um cesto de bico. O cesto de bico, como nós falamos, é aquele cestinho que na ponta tinha uma canetinha, né? E que nós fomos evoluindo, e hoje nós temos o quê? A psicografia, né? A gente não precisa mais do cestinho, não precisa da mesa mais batendo, porque nós já evoluímos ao ponto de termos a psicografia. O seu trabalho o seu trabalho estava em grande parte terminado, já ali em 1856, e tomava as proporções de um livro, mas pretendia fazê-lo controlado por outros espíritos, com a ajuda de diferentes médiuns. Então, o que Kardec fez? Pegou com o seu experimento, reuniu vários médiuns, e fez uma coletânea de perguntas, fazendo as mesmas perguntas para vários médiuns em vários locais diferentes. E pela sua surpresa, que não é surpresa, entre aspas, é surpresa que a gente fala pelo modo de falar, ele percebeu que as respostas eram iguais. Então, em 18 de abril de 1857, surgiu para nós o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos. Então, eu dei uma resumida para vocês terem ideia como foi a iniciação de Kardec. Claro que não foi tão simples assim como eu falei, mas se nós formos falar exatamente como foi, nós teríamos que ter aqui uns dois estudos desse, tá bom? Então, agora eu vou passar a palavra ao nosso irmão Humberto para dar continuidade aí, dar umas boas noites aí, não, Humberto? É isso aí, Sérgio. Vamos dar aqui boa noite para o pessoal que está participando do estudo. Boa noite para a Regiane, para o Alessandro, para o Tiago Trigo, para o José Costa, para a Selma Trigo, para a dona Ariovalda, para a dona Kátia, para a Sofia Ferreira. Então, para todos que estão aí nos assistindo, boa noite. Sejam bem-vindos a esse estudo. E temos aqui, Sérgio, eu vou postar aqui alguns comentários. Não vai dar para postar todos, né, por conta do tempo. Mas eu vou postar aqui alguns comentários a respeito desse estudo que você fez, tá? Então, a Selma comentou que a doutrina espírita é dos espíritos, pois que eles o direcionam, né? Então, aqui, isso é importante falar, né, que a doutrina espírita não é de um homem, né?
Perfeito. Ela foi elaborada pelos Isso aí, espíritos. esses comentários são importantes, que ela frisou bem o que nós falamos. Foi bacana, porque Allan Kardec, ele codificou as perguntas e as respostas e o que os espíritos falaram. Tanto é que ele pegou essa coletânea, foram diversos espíritos que responderam a mesma pergunta. Perfeito. Obrigado, amiga. Tem um comentário do Tiago, né, que Kardec foi humilde em reconhecer que os fenômenos de efeitos físicos da época poderiam significar a possibilidade da descoberta de leis desconhecidas Muito da bom. ciência do século XIX, né, porque havia muito preconceito, né, com relação a esses sistemas na época, né? Então, como ele colocou aqui num comentário mais adiante, então ele teve essa humildade de ir buscar esse estudo, como você colocou no seu estudo, Sérgio. E o último comentário aqui, ó, que eu vou postar, tem outros, tá, Sérgio? Depois você pode dar uma olhada aí, mas eu estou selecionando aqui. Gratidão a Kardec e a todos. Imagina as informações por esse método, muita determinação. Esse método experimental que você colocou, né, de controle universal, de fazer perguntas, analisar, comparar, né, verificar a concordância, realmente foi um trabalho muito grande, um esforço muito grande. Bom, vamos então estar passando aqui a palavra para a Luciana, que vai estar dando continuidade ao nosso estudo. Boa noite a todos. Bom, o capítulo, o item, né, do capítulo que eu vou falar é sobre a primeira revelação da missão de Kardec, né? E isso aconteceu, como o nosso amigo Sérgio já falou, né, que as reuniões que o Kardec participava eram na casa, né, do senhor Rostand, e a médium Japete, né, acredito que se pronuncie dessa forma, era médium. Então, nesse dia, né, em 30 de abril de 1856, foi quando estavam reunidos, né, na casa do senhor Rostand, e ali Kardec coloca para a gente que era uma reunião íntima, né, geralmente de 7 a 8 participantes, não eram muitas pessoas que participavam. E aí eles começaram a revisar o trabalho que Kardec vinha fazendo, né, justamente esse, de tentar catalogar informações que ele vinha, né, percebendo, estudando, desde que ele começou essa iniciação experimental. E aí, em determinado momento, como o Sérgio falou, né, essa cesta, ela, na verdade, não tinha a mão do médium, né, na hora da comunicação, mas através do fluido do médium, da médium ali presente, a cesta começou a se comunicar, né? E aí ela realmente coloca para Kardec que ali começava, né, a missão dele. E aí, antes disso, espontaneamente escreve: deixará de haver religião e uma se fará necessária, mas verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Então, nesse momento, o espírito, através, né, da presença dessa médium, ele passa o quê? Que haverá uma religião, haverá uma religião capaz, né, de ser bela e digna e de trazer verdades, né? E aí a gente começa a remontar os sinônimos, né, que a gente poderia aferir, né, no espiritismo. E aí a gente vem ao longo desses anos, né, vendo que essa obra, que é a doutrina espírita, ela veio restaurar, né, a religião do Cristo, né, os ensinamentos do Cristo, né. A gente viu que houve uma época em que Moisés, né, foi uma pessoa, né, que foi designada, teve uma certa missão para atingir um certo povo, depois veio Cristo, e aí veio a doutrina espírita, né? E a doutrina espírita, ela consegue atingir vários continentes, né? Muito diferentemente da época de Moisés, da época de Cristo, né? Então, ela se propaga, ao mesmo tempo, em vários continentes no nosso planeta, né? E aí ela vem combater o quê? O materialismo, né? Ela vem mostrar para a gente que não existe a morte, né? Como a gente pensa, muitos acham, morreu, tudo acabou. Então veio mostrar para a gente que a vida continua, e com isso veio trazer responsabilidades, né? Veio mostrar que todos os nossos atos têm consequências.
Então, olha a responsabilidade, né, de Kardec, né, trazer fazer com que todo um planeta tenha informações de que a vida continua, né? A gente sabe, foi o que o Sérgio colocou, que ele, não foi ele, né, a doutrina dos espíritos, mas pensando nele como um codificador, a gente fica imaginando a responsabilidade, né, dessa pessoa, desse ser, a missão desse ser, né, de trazer essa doutrina com tantas responsabilidades, né? Mostrar para as pessoas que não existe o misticismo, que não existe, né, essas fantasias que as pessoas criam. Existem, sim, espíritos desencarnados, como nós, que daqui a pouco estaremos nessa mesma condição, né? E aqueles que estão reencarnados, que somos todos nós. Então, a doutrina espírita, ela veio trazer isso para a gente, veio combater o materialismo de diversas formas, né? E principalmente mostrando que existe a reencarnação, né? Então, não adianta você se valer de um momento hoje, né? Que agora eu sou uma pessoa, né? Uma escola elevada e tal. Se a gente sabe que amanhã ou depois a gente pode estar vindo, né? Como um humilde servo, né? Então, a doutrina espírita veio trazer isso, veio também exemplificar para a gente que fora da caridade não há salvação. Né? Ela veio exemplificar isso, veio mostrar que não adianta você ter títulos variados, ter vários diplomas, ser uma pessoa, né, bem graduada, se você não tem a prática do amor ao próximo, da caridade, né? Então, a doutrina espírita, além de vários ensinamentos no campo experimental, né, como Kardec veio falando do magnetismo, né, das comunicações espirituais, além de toda essa bagagem, esse conteúdo, ela veio mostrar para a gente que a vida continua, né? Que aqui é só um momento que a gente está vivenciando e que daqui a pouco vai passar, né? E a gente vai ter uma nova oportunidade de rever muita coisa, né? De refazer, percorrer novos caminhos. Então, quando esse espírito, né, se comunica e coloca isso para Kardec, ele ainda fala para Kardec, seus alicerces já foram colocados, né? Quanto a ti, Rivail, a tua missão é aí. Então, quando esse espírito se coloca dessa forma e que Kardec sente, né, um certo espanto, porque a sexta se vira para ele, né, quer dizer, se dirige a ele é meio que a ficha cai, né? Quer dizer, é aí a minha contribuição, está aí a minha missão, ou seja, de divulgar o espiritismo, né? De fazer com que todo estudo experimental, tudo que os espíritos vêm me ensinando, vêm esclarecendo, que ele seja catalogado, que ele seja organizado para que o mundo possa ter acesso e possa entender. Então, nesse capítulo, quando há essa comunicação, né, quando esse espírito fala isso, que deixará de haver uma religião e uma se fará necessária, né, Kardec entende a importância do espiritismo, né, a importância da missão dele em propagar a doutrina espírita. E aí depois, né, quando ele fala minha missão, lá em 7 de maio de 1856, ele demonstra, né, uma certa preocupação com relação às aspirações dele, né, diante da preocupação dele sobre os meios necessários de como ele fazer com que esse trabalho todo seja divulgado, né? E aí o Espírito informa para ele, deixa que a providência faça a sua obra e serás satisfeito. Então, a gente vê o tempo todo que Kardec estava sendo amparado, ele estava tendo, né, todo uma proteção, né? É claro que, caso ele, né, se negasse a seguir adiante, ele teria esse livre-arbítrio, né? Nada foi imposto, nada foi, né, cobrado dele, né? Mas sim, de uma certa forma, ele foi amparado, né? Para que ele conseguisse seguir no caminho reto.
em alguns momentos, ele foi alertado, né, que ele poderia sofrer algumas pressões, mas que ele tivesse calma, paciência, e que a espiritualidade estaria sempre ao lado dele. Cada coisa ao seu tempo, né? Que talvez com tanto material, né, pudesse haver cobranças, né, dele publicar mais coisas, dele oferecer mais informações, e aí a espiritualidade avisa: não dê ouvidos, tenha calma, tenha paciência, tudo ao seu tempo, e você não está sozinho. Então, isso é importante a gente lembrar, que Kardec não estava caminhando sozinho, né? A gente sabe que todos os momentos, ele, inclusive, na contracapa, se não me engano, do Livro dos Espíritos, ele fala, né, que o livro é dos espíritos, né? Foram eles que fizeram, que criaram, né? Que elaboraram, mas, assim, a gente sabe da importância de Kardec, né? Para divulgação, para organização, para catalogar toda essa bagagem, né? Toda essa informação que a gente vê aí desse Pentateuco, né? Então, nesse ponto, a espiritualidade acalma o coração dele e diz: sossega, tenha calma, a providência vai agir no momento certo. Então, é isso. Essa é a parte que eu fiquei para falar, né? Agora acho que é com o Humberto. Tem só um comentário do seu estudo, Luciano, que a doutrina espírita nos leva também a entender a justiça de Deus através da lei de causa e efeito que a reencarnação promove para o nosso bem. Tá? Dentro desse capítulo, né, também tem um item chamado acontecimentos. Os espíritos tinham comentado que estavam previstos acontecimentos muito graves. E Kardec pediu explicação a respeito. E os espíritos responderam, né, que haveria muitas ruínas e desolações, porque os tempos são chegados, os tempos de uma renovação da humanidade, que flagelos de toda espécie assolariam as nações, e que fazia mister que o velho mundo se aniquilasse, para que uma nova era se abra para o progresso. Quando a gente fala que os tempos são chegados, quando a gente fala de tempo, a gente está falando automaticamente de ciclo. Ciclos que afetam a nossa vida. Então, por exemplo, o ciclo do dia e da noite. Então, ele afeta a hora que a gente está mais ativo, a hora que a gente está mais sonolento. O ciclo da Lua, né, as fases da Lua, que afetam, por exemplo, que influenciam as marés, que influenciam algumas colheitas. O ciclo solar, que corresponde às estações do ano, afeta os nossos climas, afeta a nossa agricultura. Existem outros ciclos que correspondem, por exemplo, ao nosso sistema solar, fazendo a translação em outros sistemas solares, que a gente sequer sabe precisar. Desse conjunto de sistemas solares fazendo um movimento de translação com relação à galáxia, e da nossa galáxia fazendo a translação em outras galáxias. Lá no livro da Gênese, eles colocam, né, um espírito Aragô, ele coloca que esses movimentos, esses ciclos, eles podem alterar, inclusive, as condições de habitabilidade do nosso globo. Né? Assim como a gente tem as estações do ano, que correspondem ao nosso movimento em torno do Sol, esses ciclos do nosso sistema solar em torno de outros sistemas solares podem afetar as condições de habitabilidade do nosso globo. E existem outros ciclos, por exemplo, a Terra já passou por diversas eras glaciais. Né? Então, existem vários ciclos que podem ser medidos com relação a isso. Né? Então, a gente está no momento que a gente chama de transição planetária. Quando a gente fala transição não é algo que acontece de pronto. Não é eu subir um degrau, estou num patamar, subir um degrau, estou em outro. Transição é como se fosse uma rampa, ao invés de um degrau. Né? Então, eu começo, por exemplo, estou aqui no mundo de provas e expiações, estou aqui nesse patamar da rampa, e vou avançando até alcançar o mundo de regeneração. Na medida que eu me distancio dessa origem do mundo de provas e expiações, o mundo vai ficando cada vez mais próximo do mundo de regeneração. Então, quanto mais próximo eu estou nessa rampa do mundo de provas e expiações, maior característica haverá nesse mundo
de provas e expiações. Quanto mais próximos eu estou no mundo de regeneração, maior características eu vou encontrar nesse mundo de um mundo de prova de regeneração. E quais são as características de um mundo de provas e expiações? Essa sociedade que a gente construiu, né? É uma sociedade distanciada de Deus, onde o egoísmo prevalece. São os interesses individuais acima do coletivo. É quando eu uso os recursos naturais de maneira a exaurir, sem me preocupar com a renovação, com a sustentação, a sustentabilidade. É o mundo da violência, onde o mais forte predomina em cima dos mais fracos. É o mundo da mentira, da enganação, dos prazeres inconsequentes. E quais são as consequências desse mundo? É o que a gente está vivendo também. São as doenças, a destruição do meio ambiente, as guerras, a desigualdade social e todas as mazelas que a gente vê em nossa sociedade. Mas a gente pode se perguntar, com tudo isso que a gente está vivenciando, está vendo, será que a gente está de fato em transição? Não parece que a gente está regredindo, ao invés de progredir? Mas, na verdade, nós estamos. Todas essas mazelas, todas essas dificuldades, todas essas dores, elas nos incomodam. A gente percebeu que construímos uma sociedade distanciada de Deus, que ela pode até atender a nossa necessidade material, mas não atende às necessidades do coração. Então, a gente está querendo agora fazer um movimento de volta. A gente está buscando a espiritualidade, a religiosidade, o respeito à natureza. Estamos preocupados com a alimentação, desenvolvendo energias sustentáveis. Há um movimento geral com relação a isso agora. Não mais limitado a um ou outro, mas já é uma preocupação maior da sociedade. Nós estamos cansados, queremos nos reintegrar a Deus. Como diz um palestrante famoso, estamos com saudade de Jesus e de Deus. É esse movimento que podemos chamar de regeneração. É essa busca de Deus. E essa transição, ela pode acontecer e vai acontecer de maneira coletiva ou individual. De maneira coletiva, porque sabemos que o nosso mundo ele está se transformando, ele vai se tornar um mundo regenerado. Porém, ela deve acontecer também a nível individual. Né? Então, eu posso, por exemplo, estar num patamar, né, de evolução, de busca dessa regeneração, né, individualmente, e isso pode se refletir no coletivo, vai se refletir no coletivo. Agora, eu posso também não estar afim a esse momento de transição, continuar rebelde, continuar revoltado, né? E aí eu vou precisar de outra escola, de uma escola compatível com a minha situação, com o meu patamar, com a minha situação onde eu estou agora, né? E qual o papel da doutrina espírita nesse momento de transição, nesse momento de mudanças que a gente está vivendo? Acho que uma das principais contribuições da doutrina espírita é com relação ao ponto de vista. Porque se eu encaro tudo isso aqui agora apenas do ponto de vista material, né, eu vou encarar a lei de destruição, por exemplo, de maneira desesperadora. Né? Eu não vou encarar com esperança, com fé. Eu vou ficar desesperançado. Mas a doutrina espírita nos mostra a perspectiva espiritual. Ela nos faz compreender que esse momento que estamos vivendo, ele passa, que é passageiro. Sabemos que nós planejamos estar aqui nesse momento. Nós somos corajosos. Nós somos guerreiros. Nós sabíamos que estaríamos passando por momentos difíceis e escolhemos, ainda assim, estar aqui. Às vezes até imploramos por esse momento. Então, quando a gente olha apenas do ponto de vista material, parece que esse momento não tem uma luz no fim do túnel. Parece que a sociedade está perdida, que não tem mais jeito, que é o fim. Mas quando a gente encara do ponto de vista espiritual, a gente vê que a lei de destruição é só aparente, é um aparente caos, mas que está sob controle. Que em nenhum momento Jesus deixou de estar no leme. E que nós estamos progredindo há alguns séculos em algumas décadas, modificando os nossos costumes, modificando os nossos hábitos, modificando as nossas culturas. Por exemplo, agora, esse momento de pandemia que estamos vivendo, quando passarmos por ele, quantas coisas não terão sido transformadas? Quantos hábitos não terão sido mudados? A forma de ver o mundo não será diferente. Então, tudo está sob o controle de Deus.
Mas o mais difícil para nós espíritas não é acreditar na nossa espiritualidade, pois sabemos que somos espíritos. O mais difícil é a gente manter esse olhar constante. É observar os acontecimentos sempre dessa perspectiva espiritual, para não deixar que essa luz se apague em nós. Porque, do contrário, se a gente se esquece que a gente é espírita em algum momento, a gente corre risco de desanimar, de olhar apenas sob o ponto de vista espiritual. Portanto, a gente tem que sempre lembrar, somos espíritos eternos, criados para a felicidade eterna. E sobre esse ponto de vista, nós não vamos esmorecer. Nós vamos combater o bom combate e sairmos vitoriosos dessa existência. Então, vou passar agora a palavra para a Ludmila, que vai dar para o Sérgio, desculpa, que vai dar continuidade ao nosso estudo. Então, nós vamos falar um pouquinho agora sobre o Livro dos Espíritos, né? Então, como nós já falamos, o Livro dos Espíritos ele foi codificado em 18 de abril de 1857. E como nós já falamos também, eu não vou repetir muito o que foi já dito, que Allan Kardec, através do experimento, com diversas perguntas para diversos médiuns em diversos locais, ele fez a mesma pergunta e aí ele coletou essas perguntas e codificou e colocou no Livro dos Espíritos, surgindo então o primeiro livro. Mas eu não vou ficar falando muito sobre essa questão do Kardec, que já foi falada. A Luciana, né, completou o estudo aí, bacana, Humberto. Mas eu vou falar o seguinte desse livro, o Livro dos Espíritos, que todo espírita deveria ter. Mas por que, Sérgio, todo espírita deveria ter? Primeiro, que é o primeiro livro, né? Segundo, que esse livro, ele é um manual do espírita. É o manual do fabricante. Quando a Ludmila compra um celular novo, ela vê um manual lá, ela pega o manual e vai lendo lá para saber como é que funciona, né? Aquelas teclas, aquelas funções, né? Não é assim que faz? Aí se tem alguma dúvida, a gente vai aonde? Lá no manual. Então, o Livro dos Espíritos, ele é um manual do espírita. É aqui que nós tiramos todas as dúvidas. E eu vou dar um exemplo. Eu vou abrir aqui, eu estou com uma dúvida nesse exato momento. Os espíritos, eles são criados bons e maus? Eu tenho essa dúvida. Aí eu venho aqui no Livro dos Espíritos, aqui, ó. Aí eu vou lá no índice, procuro progressão dos espíritos. Aí achei lá na pergunta 114. Olha o que Allan Kardec perguntou para os espíritos. Os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Então eu tenho essa dúvida, Humberto. Humberto foi criado bonzinho com essa cara de bonzinho e eu com essa cara de ruim? Eu fui criado assim? Então aqui está a pergunta aqui para os espíritos. Então esses espíritos evoluídos, espíritos superiores, que foram conduzidos pelo nosso Mestre Jesus, é o Espírito da Verdade. Todas as respostas aqui foram conduzidas pelo Mestre Jesus. Não foi jogada a esmo. Então, olha o que os Espíritos nos respondem. Me respondeu, tirando a minha dúvida. São os próprios Espíritos que se melhoram. E melhorando-se, passam de uma ordem inferior para uma ordem mais elevada. Então, acabou de tirar a minha dúvida. Então, eu não fui criado ruim. E o Humberto não foi criado bonzinho. Nós fomos criados simples e ignorantes, todos iguais. Jesus, nosso grande mestre, nosso governador, foi criado igualzinho a gente. E através do nosso esforço, através do esforço de Jesus, chegou a ser um espírito puro. Então, todos nós chegaremos à perfeição. Então, eu vou passar aqui a palavra ao Humberto, nosso tempo já está correndo, né, Humberto? Pois é, Sérgio. Deixa eu só postar um comentário que eu achei bem interessante aqui, ó, sobre o estudo que eu tinha feito, que é o que para nós, lá do livro A Gênese, o que para nós tem aparência de perturbações,
são movimentos parciais e isolados que nos parecem irregulares apenas por nossa visão limitada. Exatamente. Acho que é importante porque é justamente isso, né? É a nossa visão, mas para a visão de Deus, para a visão de Jesus, está tudo sob controle. Então, a gente mantém essa fé que está tudo sob controle. Humberto, inclusive a gente percebe que nós ainda temos algumas falhas, que a gente acha que aquilo ali é uma coisa que nos atrapalha tanto, mas nós temos que entender, como ali diz os Espíritos, que nós somos criados simples e ignorantes, que nós tivemos irmãos cometendo tantas crueldades. Será que esses irmãos foram criados maus, vão viver eternamente no mal? Não. Todos chegaremos à perfeição. Então está lá no Livro dos Espíritos. É só procurar lá. Perfeito. Ludmila, passar a bola para você. Boa noite a todos. Então, nós ficamos com a parte da minha missão. E Kardec, né, nas reuniões que ele fazia, ele já sabia qual era a missão dele. E ele, uma vez, na casa da média, senhorita Aline, ele perguntou ao espírito a verdade, da qual ele pegava mais instruções. Ele perguntou, espírito bom, eu gostaria de saber o que pensas da missão que alguns espíritos me assinalaram. Então, aqui nessa questão, ele deixa claro que ele sabe o que ele deveria fazer, mas ele estava procurando uma outra opinião. Continuando. Dize-me, peço-te, se há uma prova para o meu amor próprio. Como sabes, eu tenho o maior desejo de contribuir para a propagação da verdade, mas do papel de simples trabalhador ao de missionário-chefe, a distância é grande, e não compreendo o que possa justificar em mim tal favor. Então, Kardec já sabia que a missão dele seria complexa, não seria uma missão simples. E ele, nessa questão, ele fica um pouco, eu não diria temeroso, mas ele fica um pouco ansioso com relação a isso, porque ele imaginava que ele seria um trabalhador, como nós, um estudioso da doutrina, né, um trabalhador, e não aquela pessoa que levaria adiante, não o próprio codificador. E é bem interessante a resposta do Espírito Verdade, quando ele diz o seguinte: eu confirmo o que foi dito, mas recomendo muita discrição se quiseres sair-te bem. Não esqueças que podes triunfar como podes falir. Neste último caso, outro te substituiria. Olha que interessante, né? Como que os espíritos superiores são sábios. Eles designaram Kardec para a missão. Mas sabendo-se que Kardec é um ser humano e que comete falhas, logicamente, ele poderia sucumbir à missão. Mas a missão ela estava acima de qualquer homem. A missão não era de um homem, né? Eram de vários espíritos que estavam levando aquelas ideias. Então já tinha outro, caso Kardec sucumbisse, já teria outro para levar a palavra dos espíritos. A bondade de Deus, ela chega de alguma forma. Ninguém fica desamparado. Às vezes a gente pode pensar, mas a gente solicita ajuda, mas e se a ajuda não vier? A ajuda vem de qualquer jeito. Os espíritos amigos, eles fazem chegar a ajuda a todos nós. Eles fazem chegar a palavra a todos nós. Se não for por um meio, vai ser de outro. E é bem interessante isso, né? Continuando a resposta. Nunca fales da sua missão. Ela somente pode justificar-se pela obra realizada, e tu ainda nada fizeste. Se cumprir, os homens saberão reconhecê-lo cedo ou tarde, visto que é pelos frutos que se conhece a qualidade da árvore. Então, para ele não se preocupar e não sair falando, até porque ele ainda não tinha feito nada que estava previsto, e para aguardar que os resultados viriam, e aí sim, de acordo com os resultados, ele seria reconhecido pela missão da qual ele estava designado. E Allan Kardec ainda, né, pergunta, que causas poderiam determinar o meu fracasso? Seria insuficiência das minhas aptidões?
E o Espírito, a verdade, fala que assistência, para ele não se preocupar, porque assistência nunca faltaria a ele. Ele sempre estaria assistido, ele nunca estaria sozinho nessa missão. E que, na verdade, não seriam as aptidões, as ausências, né, dessas aptidões que iam causar a falha dele. Que isso não era tão importante. Que, na verdade, aí é interessante quando ele fala, né, porque o Allan Kardec, na época, ele era um grande professor, renomado, um estudioso, ele tinha livros. E olha a resposta que o Espírito dá para ele. Não suponhas que te baste publicar um livro, 2, 10 livros, para em seguida ficares tranquilamente em casa. Tens que expor a sua pessoa. Que interessante, né? E quantas vezes a gente pensa, eu vou fazer uma coisa boa e tudo bem, acabou, tá bom, já fiz a minha parte. E o Espírito Superior diz que não é assim, que é incansável a luta do bem. Não é só fazer uma coisinha ou outra e relaxar. Não é assim que funciona. E mais, olha só o que o Espírito de Verdade diz, né? Serás alvo de malevolência, calúnia, traição, até daqueles que te parecerão os mais dedicados. As tuas melhores instruções serão desprezadas. Por mais de uma vez sucumbirás sob o peso da fadiga. Terás de sustentar uma luta quase contínua com o sacrifício do teu repouso, da tua tranquilidade, da tua saúde e até da tua vida. Para tal missão não basta inteligência. Para agradar a Deus é preciso, antes de tudo, humildade, modéstia e desinteresse, visto que abate os orgulhosos, os presunçosos e os ambiciosos. Exigem-se, por fim, devotamento, abnegação e disposição a todos os sacrifícios. Como vês, a tua missão está subordinada a condições que dependem de ti. Olha só, então ele já sabia o que ele iria enfrentar, inclusive as dificuldades. O Espírito Verdade foi bem claro nas dificuldades que ele enfrentaria. Aí a gente fica imaginando, se fosse a gente, né? Se chegasse um espírito amigo, um espírito superior e falasse assim, olha, você tem uma missão, mas tem uma coisa. Você vai sofrer humilhações, você vai ser desacreditado, humilhado, até aquelas pessoas que andam contigo vão te abandonar. Como será que a gente comportaria? Será que a gente ia ficar mais animado? Será que a gente ia desanimar? E Kardec se comportou de uma forma. E aí é a parte que eu considero a parte mais bonita desse estudo, que foi a resposta de Allan Kardec. E ele respondeu com uma oração, com uma prece. Respondeu da seguinte forma: Espírito Verdade, agradeço teus sábios conselhos. Aceito tudo, sem restrição e sem ideia pré-concebida. Senhor, já que te dignaste lançar os olhos sobre mim para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. A minha vida está em tuas mãos, dispõe do teu servo. Reconheço a minha fraqueza diante de tão grande tarefa. A minha boa vontade não desfalecerá, mas talvez as forças me traiam. Supre a minha deficiência, me dê força física e moral que me forem necessárias. Ampara-me nos momentos difíceis e com teu auxílio, teu amparo, dos teus celestes mensageiros, tudo farei para corresponder aos teus desígnios. E tudo fez, né, meus irmãos? Graças a Deus e aos amigos espirituais que sempre estiveram amparando. E interessante que tem uma observação aqui no livro Obras Póstumas, que Kardec escreveu exatamente 10 anos após essa mensagem. Ele escreveu uma observação, que é a coisa mais linda. E ele lembra dessa mensagem e ele fala que tudo aconteceu do jeito que o Espírito da Verdade falou. Ele foi humilhado, ele foi traído por aquelas pessoas que se diziam amigas, o nome dele foi mal visto, ele não era bem visto pela sociedade, ele era tido como um enganador,
né? Acusavam até dele pegar dinheiro que ele conseguia para poder jogar e fazer espetáculos em prol dessa nova ideia que ele estava divulgando. E ele diz que em nenhum momento ele se abateu por conta disso, muito pelo contrário, que ele recebeu tanta ajuda dos espíritos e que ele continuou. E acho interessante que ele fala nos comentários também que o Espírito, a verdade, falou das coisas difíceis que ele ia enfrentar, mas não falou de tantas coisas boas que ele ia receber também. E cada vez que ele recebia as coisas boas, ele se sentia mais forte para prosseguir, continuar seguindo essa missão dele. Outra coisa que ele fala no último parágrafo, né? Quantas satisfações experimentei vendo a obra crescer de maneira tão prodigiosa. Com que suaves compensações foram pagas todas as minhas tribulações. Se dissesse que há uma compensação entre o bem e o mal, não estaria com a verdade, visto que o bem sobrelevara de muito o mal. Olha que coisa mais linda, né? Que injeção de ânimo Kardec nos dá. E ele teve uma missão tão grande, tão bela, e conseguiu sair tão bem com a ajuda dos amigos espirituais. E aí a gente pensa nas nossas missões que nós temos que cumprir. Todos nós temos missões, né? O Livro dos Espíritos tem um capítulo que fala sobre a missão dos espíritos. E aí tem os espíritos encarnados e os espíritos desencarnados também. E explica que todos nós temos missões. Uns têm umas missões maiores, outras têm missões menores. Fala até sobre a missão dos pais na educação dos filhos. E como é que nós estamos agindo com as missões que nós estamos tendo? A oportunidade de agir. Será que nós estamos agindo como Kardec, sempre perseverantes, sempre otimista, quando está difícil pedindo ajuda aos amigos espirituais? Ou será que a gente está desanimado com as nossas missões? Que a gente possa sempre lembrar desse estudo, que nós nunca estamos sozinhos, que toda missão que é designada para nós sempre tem amigos espirituais a nos amparar, a nos consolar nos momentos difíceis, a nos dar uma injeção de ânimo em todos os momentos da nossa vida. Que a paz de Jesus possa estar com todos nós. Obrigado, Ludmila. Para encerrar, a Luciana vai conversar com a gente sobre o finalzinho, né, desse texto, tá? E depois a gente faz a prece com o Sérgio para a gente poder estar encerrando. É bem breve, né, essa última parte, né? Depois desse afago no coração, né, que a Ludmila aí transmitiu para a gente, né? Kardec participa de mais uma reunião, né? E aí o espírito coloca para ele, né, que nessa ânsia, né, dele querer saber sobre a publicação, e o espírito diz para ter calma, ter prudência, né? Porque nem tudo pode ser dado de uma vez só, né? Porque, segundo esse espírito, né, o livro dos espíritos, ele, de certo modo, né, seria algo mais além do que uma introdução, né? Mas que teriam muitos capítulos aí desafiadores, né? Muitos assuntos, né? Que trariam, de certa forma, como a Ludmila falou, muitos questionamentos, né? Que colocariam ali Kardec numa situação realmente de humilhação por conta do descrédito, por conta da descrença, né? De muitos. E mais à frente a gente vai perceber, né? O Auto de Fé de Barcelona, a gente vai ver muitas perseguições, a gente vai ver muitas situações em que realmente Kardec sofreu, né? E na última parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec resolve, né, ler alguns capítulos do Livro dos Espíritos relativo às leis morais, o médium, né, ele escreve espontaneamente a seguinte coisa: compreendeste bem o objetivo do seu trabalho. O plano está bem concebido. Estamos satisfeitos contigo. Continua. Mas lembra-se, sobretudo,
Quando a obra se achar concluída, de que te recomendamos que a mandes imprimir e propagar. É de utilidade geral. Estamos contentes e nunca te abandonaremos. Crê em Deus e marche avante. Muitos espíritos. Então, vejam, né, que, assim, a importância, né, de Kardec para a divulgação dessa doutrina. Quando o espírito fala, né, quando ele cita, né, que o trabalho, né, o objetivo do trabalho está pronto, baseando-se nas leis morais, é de grande importância, porque as leis morais, elas vêm trazer a lei divina, né? Ela vem mostrar para a gente a lei de adoração, que não existe um Deus vingativo, um Deus punitivo, existe um Deus que nos ama, um Deus soberanamente justo e bom, que quer o nosso bem, que, como o nosso amigo Sérgio colocou, nos criou simples e ignorantes, não criou um melhor que o outro. Ele vem falar da lei de igualdade. Deus não criou as classes sociais, ele não fez separação de classes, não, isso é uma criação do homem, né? E, entre outras, a lei do trabalho, que ela é ofertada à medida das forças, né, do homem, e vem falar de outras tantas, mas é uma que eu gostaria de ressaltar, até por causa do tempo, é da lei de justiça, amor e caridade, né? Que ninguém tem o direito de tirar a vida do outro, que nós nascemos para nos amar, né? Para amar o próximo. Muitas das vezes a gente encontra dificuldades, né? Encontra certas barreiras, né? Que a gente precisa trabalhar na gente, mas que Deus vem trazer essas leis, né? Essas leis morais estão nas leis divinas, para mostrar para a gente que nós temos que nos amar, temos que fazer o bem, temos que ser caridosos, né? Então, quando a gente lê, né, a bibliografia de Kardec, quer dizer, ele foi estudar numa escola modelo na Suíça, em Verdun, que era nada mais, nada menos que ele foi discípulo de Pestalozzi, né? Então, o Pestalozzi, ele tinha a educação voltada para a moral do ser, né? Então, Kardec fez a sua escola toda baseada nisso, né? Na educação moral do ser, onde aqueles portões dessa escola modelo ficavam abertos, os alunos não eram obrigados a entrar, entravam porque amavam aquela escola, né? Amavam aquele professor. Então, vejam, né, que tudo, se a gente for parar para pensar na vida de Kardec, tudo o levou, né, fez com que ele caminhasse até chegar onde ele chegou, né? Toda a sua preparação, desde os 10 anos, todo o seu direcionamento, toda a bagagem que ele vivenciou, tudo que ele pôde ofertar, né, com o seu conhecimento, com a sua sabedoria como professor, como tradutor. E aí vem o Livro dos Espíritos, nesse último diálogo, onde o médium diz: nossa, estamos contentes, porque é onde ele cita as leis morais, né? Então, que a gente possa, quando estudar a doutrina, lembrar muito disso, né? Que a gente tem todos esses conhecimentos dos fenômenos, a gente tem todo esse conhecimento da espiritualidade, do mundo espiritual, mas as leis morais, elas precisam estar latentes dentro da gente, né? A gente entender que somos iguais, entender que estamos aqui para nos amar, para nos querermos bem, né? Esse é o nosso caminho, né? E Kardec, ele conseguiu, né? Com a ajuda, com o auxílio, com o direcionamento da espiritualidade, conseguiu passar, concluir a sua missão, né? É isso. Obrigado, Luciana. Sérgio, fazer oração para a gente poder estar encerrando, agradecendo a participação de todos e convidando a todos para estarem conosco na próxima segunda, para a gente dar continuidade. Tá. Pegando o gancho da nossa irmã Luciana, em que diz que Deus é amor, que Deus é bondade, que Deus nos ama incondicionalmente. Essa hora da oração é a hora de nós pedirmos mesmo,
Não tenhamos vergonha de pedir, mas muitas das vezes nós pedimos da seguinte forma: Deus, eu sei que eu não mereço. Todos nós merecemos ser felizes. Merecemos e temos que fazer por onde ser feliz. Então vamos agora deixar nossos corações livres de rancor, livres de qualquer sentimento ruim, e dizer assim: querido Mestre Jesus, mais uma noite que estamos aqui em seu nome, mais uma noite que estamos aqui aprendendo mais um pouco do esforço que nos traz para que possamos compreender melhor os seus ensinamentos, compreendermos a melhor maneira de ser feliz, que é através do trabalho no bem, de amar o próximo. Obrigado, Jesus, por esta noite maravilhosa, essa noite em que nós aprendemos tantas coisas boas, que nós estivemos em contato com bons espíritos, com energias maravilhosas. Muito obrigado, Senhor. Mas, Mestre Jesus, nós queremos vos pedir, Senhor, queremos vos pedir por nós também hoje, por nós que muitas das vezes somos fracos, temos medo, que nós tenhamos força, Jesus, de lutarmos contra os nossos declínios morais, que tenhamos forças para buscar o melhor caminho, o melhor aprendizado, que tenhamos força, Senhor, para olhar para o irmão como um irmão verdadeiro, que tenhamos força, Jesus, de dar um sorriso, um abraço, um aperto de mão, um bom dia, carregado de luz, de amor e sabedoria. Pai amado, que este amor que está aqui entre nós agora, nesse momento, possa chegar ao coração desses irmãos que estão em aflição profunda, que estão desencarnando, Jesus, às vezes em condições tão tenebrosas, que eles recebam a tua luz, que eles compreendam o teu amor, Jesus. Que todos esses irmãos que estão nesse momento em sofrimento nos hospitais, que os médicos, os enfermeiros, todos aqueles que cuidam de nossas saúdes, recebam de ti, Jesus, a força, a inspiração e o amor eterno. Assim, Mestre, agradecidos por tudo e humildemente nós vos pedimos permissão para darmos por encerrado o estudo de hoje, dando graças a Deus, Jesus. Graças a Deus, uma excelente semana a todos e até a próxima segunda. Muita paz, meus irmãos.